Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema 60, volume 2, capítulo 77. 277, 26 de setembro de 1899. Causa pela qual Jesus não leva em conta as oposições. Visão abstrata e intuitiva da alma. Esta manhã, tendo vindo o meu adorável Jesus, transportou-me para fora de mim mesma, mas com o meu profundo pesar via-o de costas. E por quanto lhe pedi que me deixasse ver o seu santíssimo rosto, me era impossível. Em meu interior eu ia dizendo, quem sabe, talvez sejam minhas oposições à obediência de escrever, pelo que não se digna fazer ver seu rosto adorável. E enquanto isso dizia, chorava. Depois de me ter feito chorar, virou-se e disse, eu não levo em conta as suas oposições, porque sua vontade está tão fundida com a minha, que não pode querer senão o que quero eu. Por isso, enquanto te repugna, ao mesmo tempo se sente atraída como por um imã a fazê-lo. Assim, suas repugnâncias não servem para outra coisa que para tornar mais bela e resplandecente a virtude da obediência. Por isso não as tomo em conta. Depois vi seu belíssimo rosto e em meu interior sentia um contentamento indescritível. E dirigindo-me a ele, eu lhe disse, Docíssimo amor meu, Docíssimo amor meu, se eu sinto tanto deleite ao ver-te, o que terá sentido nossa mamãe rainha quando se fechou em seu seio puríssimo? Que felizes, quantos agradecimentos não lhe deu? E ele, minha filha, foram tais e tantas as delícias e as graças que eu derramei nela, que basta dizer-te que o que eu sou por natureza, nossa mãe, o chegou a ser por graça. Muito mais, pois não tendo culpa, minha graça pôde dominar nela livremente. Assim que não há coisa do meu ser que não confiei a ela. Então, ela é muito semelhante, né, a Deus, que é o que eu estava falando na live, né? Naquele instante, me parecia ver a nossa rainha mãe como se fosse outro Deus. Tá vendo, gente? Não falei da semelhança? Com essa única diferença que em Deus é natureza própria e em Maria Santíssima é graça conseguida. Nós também, Jesus fala que a alma que vive na vontade divina também vai ser um outro Deus por graça, né? O que Deus é por natureza, a criatura vai ser por graça também. É dado a nós também o mesmo direito que Nossa Senhora recebeu, né? Mas só que nela, a gente não vai se igualar a ela por causa dela ser imaculada, né? Então a gente não consegue, nem se a gente quiser ter a igualdade igual ao que ela alcançou por causa da pureza dela, por causa dela, né, ser imaculada, né? Quem pode dizer como fiquei espantada, como minha mente se perdia ao ver um portento de graça tão prodigioso. Então, dirigindo-me a ele, lhe disse, amado bem meu, nossa mãe teve tanto bem porque te fazia ver intuitivamente. Eu gostaria de saber como te mostras a mim, com a vista abstrata ou intuitiva? Quem sabe se é também abstrata? E ele, quero fazer-te compreender a diferença que há entre uma e outra. Na abstrata, a alma olha para Deus. Na intuitiva, está dentro dele e consegue as graças, isto é, recebe em si a participação do ser divino. E tu, quantas vezes não participaste do meu ser? Esse sofrer que em você parece como se fosse natural, essa pureza que chega até sentir como se não tivesse corpo, e tantas outras coisas não te dei quanto te atraía a mim intuitivamente? Ah, Senhor, é verdade. E eu, que agradecimentos te dei por tudo isso? Qual foi a minha correspondência? Sinto vergonha só de pensar nisso. Mas, me perdoe e faça que me possam conhecer no céu e na terra como um sujeito de suas infinitas misericórdias. Então, a visão abstrata é a contemplação de Deus sem união direta. É a contemplação de Deus sem a união direta. Que é uma visão onde você está vendo mais assim,
né, sem estar diretamente com ele, né, sem estar ali conectada ali, né, na mesma pessoa, né, na unidade ali, né? E a experiência de entrar no ser divino, participando de sua natureza, é a visão intuitiva. Muito grande isso, hein? Muito grande. A graça divina é um dom sobrenatural que permite à alma transcender suas limitações. É muito grande o mistério, hein? Então, é intuitiva, né? Então, qual a diferença entre a visão abstrata e intuitiva? Então, a abstrata é a contemplação de Deus sem união. E a intuitiva é você estar dentro de Deus, né? Sentindo o que ele sente, pensando como ele pensa, né? Eu acho que eu tenho a visão intuitiva, porque eu sinto muito essa realidade de Deus, como ele pensa, como ele sente, eu participo muito disso, né? Então, eu acho que eu tenho alguma coisa nessa área intuitiva, não na área abstrata, que eu acho que a abstração é o que a Nossa Senhora também vivia, né? De ver a Deus mesmo, né? De dela ter essa contemplação, dela ver a Deus, dela ver os anjos, dela ver. Eu acho, né? Agora, né? Deus ajuda a gente aí para a gente poder penetrar mais dentro desse conhecimento, mas tudo bem. Esta manhã, tendo vindo o meu adorável Jesus, transportou-me para fora de mim mesma, mas com um profundo pesar. Mas com o meu profundo pesar, eu via de costas. Então, ele apareceu para ela de costas. E aí, ela pensou que era por causa que ela estava colocando oposição à obediência de escrever. Mas aí ele falou que não, eu não levo em conta essas suas oposições. Então, eu acho que ele permitiu, né, ela ver ele de costas para poder surgir uma conversa, né, para surgir essa conversa, para poder tocar nesse assunto. Eu acho que é só por isso. Eu não levo em conta suas oposições, porque sua vontade está tão fundida com a minha que não pode querer senão o que quero eu. Beleza. Por isso, enquanto te repugna, ela sente repugnância de estar escrevendo aquelas coisas e ela não estar vivendo aquelas coisas, né, que ela disse nos últimos trechos que a gente meditou, né? Então, ele fala, essas repugnâncias não servem para outra coisa para te tornar mais bela e resplandecente a virtude de obediência. Porque ela mesmo sentindo essas repugnâncias, ela continua obedecendo. Então, tem mais valor a obediência dela, tem mais valor o trabalho dela, né? Por causa dela estar fazendo através, mesmo com sacrifício, né? De sentir as repugnâncias. Mas ela não deixa de fazer, ela obedece mesmo assim. Depois vi seu belíssimo rosto e em meu interior senti um contentamento indescritível. Daí ela viu o rosto dele e sentiu a felicidade, que é o que ele queria que ela também experimentasse, né, nessa visão. E ela pergunta, docíssimo amor meu, se eu sinto assim tanto deleite ao te ver, ela viu, né, e a gente não vê. O que terá sentido nossa mãe rainha quando se fechou em seu seio puríssimo? Que felizes, quantos agradecimentos não lhe deu? Aí, no caso, a intuitiva tem mais a ver mesmo, né? Porque a Nossa Senhora estava com ele lá dentro da barriga dela, e ela tinha a visão intuitiva de penetrar dentro dele, de entender o que ele estava sentindo, do que ele estava passando, ele comunicou para ela nessa visão intuitiva. Porque ela não, ela até podia olhar para a barriga e ver Jesus dentro da barriga dela com a visão abstrata, que ela vê de longe, mas a visão intuitiva era penetrar lá dentro da alma de Jesus, sentir o sentimento de Jesus. É isso que Jesus está esclarecendo para mim agora, né? Glória a Deus, obrigado, Jesus. E ele disse, foram tais e tantas as delícias e as graças que derramei nela, que basta dizer-te que o que eu sou por natureza, a nossa mãe chegou a ser por graça. Então, é a semelhança que eu falei para vocês que é possível a criatura chegar, né? E Nossa Senhora chegou. Como ela não tinha culpa, ela alcançou o mais alto grau. Nós não conseguimos. Nós vamos também conseguir uma semelhança profunda, mas nós não vamos chegar no mesmo patamar de Nossa Senhora por causa dela ser a única criatura que não tem culpa, né? Imaculada. Naquele instante, me parecia ver a nossa Mãe Rainha como se fosse outro Deus, com essa diferença que o que Deus é por natureza dele própria, a Nossa Senhora é por graça que ela conseguiu. Quem pode dizer como fiquei espantada, como minha mente se perdia ao ver um portento dessa graça tão prodigioso? Então, dirigindo-me a ele, lhe disse, amado bem meu, nossa mãe teve tanto bem, porque te fazia ver intuitivamente. Eu gostaria de saber como te mostras a mim, com a visão abstrata ou intuitiva, quem sabe se é também abstrata. E ele, quero fazer-te compreender a diferença que há entre uma e outra. Na abstrata, a alma olha para Deus. Na intuitiva, está dentro de Deus.
e consegue as graças, isto é, recebe em si a participação do ser divino, né? Entende o que Deus está vendo, pensa no que Deus sente, o que Deus está sentindo, né? O que como tá. E tu quantas vezes não participaste do meu ser? Então é intuitiva, né? Ele está falando, né? Esse sofrer que em você parece ser como se fosse natural seu, essa pureza que chega até sentir como se não tivesse corpo e tantas outras coisas, não te dei quando te atraí a mim intuitivamente? Então, ela perguntou, como que você aparece para mim? De abstrato ou intuitivo? Ele está falando que é intuitivo, né? Ah, Senhor, é verdade. E eu que agradecimentos te dei por tudo isso? Qual foi a minha correspondência? Sinto vergonha só de pensar nisso, mas me perdoe e faça que me possam conhecer no céu e na terra como um sujeito de suas infinitas misericórdias. Porque ela está sempre nesse vibe de ficar pensando agora, né, o que ela está fazendo em troca do que Deus está dando para ela. O tempo todo ela está nessa conversa. Mas a gente não é capaz de dar para Deus, né, tudo que Ele merece. A gente só Deus a causa, né? E essa graça é o dom sobrenatural que permite à alma transcender suas limitações, né? Pela ação de Deus, pelo que Ele fornece, é Ele que dá, não é nós. Por nós mesmos a gente não consegue, é Deus que dá pra gente. Então a Nossa Senhora ela foi por graça porque Deus deu para ela essa graça. Então é gratuitamente, porque Deus falou: entra aqui, né, na minha casa e tudo que é meu é seu. Então ela simplesmente dá um passo, ela dá um passo por obediência a Deus mesmo, para agradar a Deus. E nem por pensando em si mesma, é porque Ele quer. E aí ela entra e toma posse de toda aquela graça, e é o que Deus é por natureza, ela é por graça e tudo mais. Simplesmente porque obedeceu, simplesmente porque e Deus quis e ela foi lá. Ah, o senhor quer? Então tá, eu subo. Eu vou aí até onde o senhor está pedindo para mim ir. E é o que Nossa Senhora fez. Ela simplesmente obedeceu, né? Serva de Deus. Ela não fez isso porque ela se achou merecedora, não. Ela fez por obediência. O senhor quer que eu vá? Eu vou. Seja feita a tua vontade, não a minha. Então eu tô indo aí correndo. Então ela foi e conseguiu pela graça ser o que Deus é por natureza. Amém, Jesus? Eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Amém. Tema do dia 28 de março, volume 2, capítulo 77. 26 de setembro de 1899. Causa pela qual Jesus não leva em conta as oposições. Visão abstrata e intuitiva da alma. Esta manhã, tendo vindo meu adorável Jesus,
transportou-me para fora de mim mesma, mas com o meu profundo pesar. Via-o de costas, e por quanto lhe pedi que me deixasse ver o seu santíssimo rosto, me era impossível. Em meu interior ia dizendo: quem sabe, talvez, sejam minhas oposições à obediência de escrever, pelo que não se digna fazer ver seu rosto adorável. E enquanto isso dizia, chorava. Depois de me ter feito chorar, virou-se e disse: eu não levo em conta suas oposições, porque sua vontade está tão fundida como a minha, que não pode querer senão o que quero eu. Por isso, enquanto te repugna, ao mesmo tempo se sente atraída como por um imã a fazê-lo. Assim, suas repugnâncias não servem para outra coisa que para tornar mais bela e resplandecente a virtude da obediência. Por isso não as tomam em conta. Então, aqui, né, que Jesus falando aqui sobre essas oposições, né, que a alma tem, né, essa vontade humana mesmo, né, de preocupações, né, e que no caso aqui de Luísa, né, ela tinha essas oposições porque ela ficava, né, pensando, que, como ela está dizendo nos trechos anteriores, né, do volume 2, essa preocupação de quem ia ver, do julgamento, que as pessoas, então, ela sempre tinha essa repugnância, né, de escrever. Mas mesmo com essas oposições, a vontade dela não ela tinha esses incômodos, mas a vontade dela nunca contrariou a vontade divina, né? Mesmo com essas repugnâncias de escrever, essas oposições ali da vontade ali humana, né? Aquela preocupação humana, mas ela não deixava de corresponder, né? Então, assim, isso que Jesus está falando, ele não leva em conta, né, essas coisas, esses sentimentos, né, que se produz na alma, essas preocupações, mas ele vai olhar se a vontade, né, a questão da correspondência, né? Então, mesmo com todas as dificuldades e as oposições, né, da alma, o que importa para Deus é se a alma, ali a intenção da alma, a vontade da alma, a vontade, a mesma composição, né, ela tá ali correspondendo a Ele, dando atenção, né, não levando em conta essas oposições, não dando ouvidos, né? Então, isso, né, vai dar mais glória a Ele, né? Apesar de a alma tá ali, né, correspondendo à vontade de Deus. Então, apesar de, então, né, imagine, é uma glória muito grande para Deus, assim, e é um ato de amor muito grande também, porque é aquele questão de sacrifício, né, com todo o sacrifício ali, é um ato, né, ali com sacrifício, então é muito valioso para Deus, né, porque a alma ela não está levando em conta ali, não está, mesmo com oposições, repugnâncias, dificuldades, ela não está dando ouvidos a essa vontade humana que está sempre ali, né, querendo encontrar uma brecha para gritar, para falar, para ter voz e ter vez. Então, é muito valioso, é muito grande isso, né? Deus vê uma alma que, mesmo com toda essa guerra dentro dela, ela continua firme ali, né? Na vontade divina, ela quer o que Deus quer, mesmo com toda, né? Essa guerra dentro da alma, né? Porque é ali a questão do pecado original mesmo, né? As sequelas, vamos dizer assim, né? E da desobediência. Então, né, vamos dizer assim, a vontade humana, né, tá sempre querendo entrar em guerra, né, com a vontade de Deus, né, quer entrar em guerra, ele quer se sobressair, quer fazer do seu jeito, né. São, como eu falei, sequelas da vontade humana. Mas Deus não olha para isso, se a alma está correspondendo a Ele. Apesar de tudo isso, ela está se mantendo constante, correspondendo. Quer o que Deus quer, mesmo com tudo isso, então, né, isso ele não leva em conta, isso são ninharias, sim, não leva em conta isso, né, o que ele vai levar em conta é o ato de obediência,
né? É o ato de correspondência que ela está, né, tendo ali em direção a Deus, né? Então é importante, né, para a gente não estar também, né, dando, como é que se diz? Dando, assim, voto para a vontade humana, né? Não tá dando espaço para ela, não ficar dando atenção a ela, né? Porque é isso, né? Ao ser humano, né? A pessoa na vontade humana, e quem está buscando santidade, assim, principalmente, né? Mas está ali na santidade humana, tem essa visão, né? De que ser santo, né? Nossa, você tá ali, sempre naquela, como é que eu posso dizer? Não sei se dizer disposição, mas tá sempre ali, ai, amando tudo que tá fazendo, né? E tem que estar tudo lindo e maravilhoso, né? Não ter nenhum problema, e ela tem que estar ali, né? Fazer aquele ato, fazendo aquela oração, ir para a igreja, né? Se, assim, meu Deus, se tiver um sentimento estranho, e se ela não tiver com vontade de fazer tal coisa, né? Se lá vontade de rezar, vontade de ler a Bíblia, vontade de ir para a missa, né? E se essa vontade ela já fica, a alma já se assusta. Nossa, pronto, pequei. Nossa, como eu sou horrível. Nossa, e já começa, né, a estar olhando para isso. Porque na cabeça dela ela acha que Deus vai se ofender, nossa, vai levar em conta, vai ficar chateado, né? Porque ela não tá ali com aquela vontade de ir, né? Mas ela foi. Mas ela não vai prestar atenção nisso, ela vai ficar olhando para aquela vontade de não querer ir, e ela vai ficar dando atenção a isso. E vai dizer, nossa, então, aí muitas vezes deixa até de comungar, né? Porque ela não estava com vontade de ir, não estava, preferia estar em casa. Então ela sente aquela culpa, né? E aí muitas vezes deixa de comungar por essa culpa, né? De essa má vontade, vamos dizer assim, de não querer ir, mas ela estava lá. Mas ela não vê isso, né? Mas Deus vê isso. Ela não estava com vontade de vir, mas ela está aqui, né? Ela veio, né? Ela não estava com vontade de rezar, mas ela está rezando, né? Ela não deu voz para esse sentimento de, não quero rezar, então pronto, vou obedecer a esse sentimento que eu tô sentindo, não quero rezar, tô com preguiça. E é isso, não vou deixar para outra hora. Não, né? Mas a alma tá ali fazendo, apesar dele. E é isso que ele vai olhar, né? Mas a pessoa que tá aí, principalmente a santidade humana, né, já vê o contrário, né? Então dá muita atenção a esses sentimentos, a essas oposições, e acha que Deus vai levar em conta isso, e muitas vezes acha que pecou, né? Tá pecando e sente culpa, né? Por não estar com vontade, né? De rezar, de ler a palavra, não sei, sente, né? Então é terrível, né? Que é uma culpa que a pessoa sente constante, né? Culpa por tudo e, meu Deus, é terrível, né? Então é muito importante entender isso aqui. Depois vi seu belíssimo rosto, e em meu interior senti um contentamento indescritível. E dirigindo-me a ele, lhe disse, docíssimo amor meu, se eu sinto tanto deleite ao ver-te, o que terá sentido nossa mamãe rainha quando se fechou em seu seio puríssimo? Que felizes, quantos agradecimentos não lhe deu? E ele, minha filha, foram tais e tantas as delícias e as graças que derramei nela, que basta dizer-te que o que eu sou por natureza, nossa mãe o chegou a ser por graça. Muito mais, pois não tendo culpa, minha graça pôde dominar nela livremente. Então Deus tinha liberdade de agir, né? Então por isso que, né, ela era concebida assim em pecado, né? Mas ela também tinha vontade humana, né? Mas ela não deu, né? A mãe não deu voz para a vontade humana dela. Então ela deu total liberdade ali para Deus agir, né? Então ele tinha domínio total, né? Ali na alma de Nossa Senhora. Ele podia agir livremente. Então foi essa liberdade que ele tinha na alma da mãe, que, né? Por isso que ela chegou a ser por graça o que Deus é por natureza, né? Porque ela nunca deu voz à vontade humana dela, né? E ela deu total liberdade para Deus. Por isso que ela é toda cheia de graça, porque ela deixou Deus ser Deus na alma dela, deixou Deus fazer, deixou Deus ser livre,
né? E por isso que ela é toda cheia de graça, né? Assim que não há coisa de meu ser que não confiei a ela, né? Então, ela totalmente ela é abandonada em Deus, confiava em Deus, né? Confia em Deus, resignada, né? A Juliana tinha total domínio sobre a alma da mãe. Então, por isso que ele confiou tudo a ela, né? Poderia confiar nela, né? E assim também, né, como a Aline falou, assim também vai ser, não é só com a mãe, é nós também. Claro que a gente não vai chegar, né, o grau que a mãe alcançou, né? Porque ela é, né, concebida sem pecado, ela não, né, não tinha culpa, a culpa original. Então, é claro que a gente não vai chegar no grau dela, mas nós vamos ser também assim. Ser por graça, assim como a mãe também, ela é por graça, né? O que Deus é por natureza, a alma que vive na divina vontade também é por graça, que Deus é por natureza, né? Mas para ser, né? Tem que também, né? Dar essa liberdade a Deus, né? Deixar Deus ser Deus, né? E dar total domínio, né? Deixar Deus ter total liberdade na alma, né? Porque é por meio dessa liberdade que Ele vai derramar a graça, tudo que Ele falou aqui, assim como Ele fez na mãe, né? Naquele instante, me parecia ver a nossa rainha mãe como se fosse outro Deus, com esta única diferença, que em Deus é natureza própria e em Maria Santíssima é graça conseguida. Quem pode dizer como fiquei espantada? Como minha mente se perdia ao ver um portento de graça tão prodigioso? Né? Então, assim, a pessoa que escutar isso aqui, que não tem ainda o conhecimento, né? Até se assusta. Pessoas que têm dificuldade até de, né? Vamos dizer assim, de aceitar isso aqui. É muito, né? Meu Deus, ela era por graças, né? Porque assim, eles entendem, né? Ela é a cheia de graça, nossa, ela é a mãe, é a rainha. Mas ter essa consciência aqui, dessa verdade, é bem difícil, né? Para algumas pessoas assim, essa verdade, assim, né? Elas chamarem, eu posso penetrar na alma delas, elas, não sei, né? E também outra coisa, né? Acreditar e de ser, né? Como a mãe é, né? Assim, chegar a esse patamar, claro, não vão chegar no grau, mas ser por graça, assim como a mãe foi, as pessoas têm essa dificuldade também, né? As almas acham que a santidade é para poucos, né? E esse prodígio, esse portento é para alguns, não é? Né, tá disponível para todos essa vida, né? Essa ser por graça, né? Ser como Deus, ser outro Jesus, né? Mas pela graça, assim como o que Deus é por natureza própria, as pessoas não conseguem penetrar nisso, né? Elas ficam olhando como tá dizendo aqui, né? Essa questão das oposições, ficar olhando para suas misérias, né? E ficar sempre batendo, eu sou pecadora e fica parada nessa pecadora, né? Por isso que acha assim impossível, né? Até padres mesmo, né? Até eu nunca esqueço do padre que uma vez a Michelle falou, né? Do padre aqui, isso é impossível, né? Essa santidade é impossível. Foi só quando, antes do pecado original, como Adão, agora isso é impossível. Então, um padre falar isso, né? Então, imagina a dificuldade que é para as pessoas tomar posse disso, né? Aceitar, elas não conseguem aceitar, vamos dizer assim, né? Essa verdade, não conseguem, acha isso impossível por causa do pecado original. Acha isso impossível, né? Muito triste isso. Então, dirigindo-me a ele, lhe disse: Amado bem meu, nossa mãe teve tanto bem porque te fazia ver intuitivamente. Eu gostaria de saber como te mostras a mim, com a vista abstrata ou intuitiva. Quem sabe se é também abstrata? Então, interessante isso aqui, né? Deixa eu terminar de só o que ele vai explicar o que é abstrata aqui. E ele: quero fazer-te compreender a diferença que há entre uma e outra. Na abstrata, a alma olha para Deus. A intuitiva entra dentro dele e consegue as graças, isto é, recebe em si a participação do ser divino. Então, interessante, né? Muito, muito grande isso aqui, muito interessante, porque se a gente for olhar,
essa questão da santidade, né, humana e santidade divina, essa visão abstrata é exatamente o que as almas vivem, né, na santidade humana, essa visão que as pessoas têm. E até a gente estava falando na live, né, que as pessoas não conseguem ainda tomar ter essa consciência, né, tem elas que não tem esse conhecimento dessa questão dessa morada que somos nós e que Deus habita dentro de nós e Ele quer habitar dentro de nós. E essa, né, que a gente está falando na live, dessa dinâmica de Deus, dessa reeducação que Deus, né, da redenção, toda essa educação aí, e deixou a Eucaristia para as pessoas compreender isso, né, e porque é justamente isso, né, que as pessoas têm, né, depois do pecado, né, desse rompimento ali com a vontade divina, né, as pessoas, elas têm muito essa visão abstrata de ver Deus separado dela, ver Deus fora dela. A alma olha para Deus, entendeu? Então ela olha para Deus, vê Deus fora dela, né? E olha para Deus, tem essa visão de Deus fora dela, e elas não conseguem, né? Não tem essa vida assim de união com Deus, né? Então ela não penetra no coração de Deus, ela não tem aquele conhecimento de Deus, né? De participar, né? Do ser divino, né? Do pensamento de Deus, do coração de Deus, o que Deus pensa, né? Dessa compreensão, né? Dessa participação. Então, mais ou menos, se a gente for ver, é como se fosse a santidade humana, vive isso, né? Muito essa visão abstrata, a santidade humana. Porque eles olham para Deus, elas não conseguem ver Deus dentro delas, né? Não tem essa consciência, né? Que Deus está dentro. Para elas, Deus só está dentro da alma, Deus só está dentro acontece essa união na hora que comunga. Então, aí Deus está aqui dentro de mim por 15 minutos. E acabou, né? E volta, né? Para essa visão abstrata, assim, tipo, né? Então, ela vê Deus separado, né? Fora delas, né? E a visão intuitiva, não, é estar dentro de Deus, né? É a pessoa também compreender isso, né? Essa visão intuitiva é uma relação de vida interior, né? Estar dentro de Deus, participa da vida de Deus, né? Recebe em si, como ele está falando, essa participação do ser divino, essa união, fusão de vida, né? E a partir dessa participação, né? Dessa vida de união, então a alma, ela recebe as graças, que é a vida de Nossa Senhora, né? Essa participação do ser divino, né? De viver dentro de Deus, de compreender a Deus, o pensamento de Deus, o coração de Deus, do conhecer a Deus, né? Então, nessa visão intuitiva dessa vida de relacionamento, de fusão, né? Então ela participa do ser divino. Então, por isso que a alma vai ser por graça o que Deus é por natureza, né? Por essa visão intuitiva, né? E tu, quantas vezes não participasse do meu ser? Esse sofrer que em você parece como se fosse natural, essa pureza que chega até sentir como se tivesse corpo. Então, né, é isso que a gente vive na prática, né? Quando a gente passa por algum sofrimento, né? A gente passa, nossa, por algum assim... Ai, meu Deus, como é que fala o nome? Quando Jesus faz a gente participar. Nossa, fugiu o nome. Mas quando a gente, né, Deus participa das dores dele, dos sentimentos de Deus, o que, né, da... Menina, eu queria tanto lembrar o nome, Senhor, me ajuda. Não lembro. Então, quando a gente passa por essas dores, né, de Jesus faz a gente participar, é tão interessante, porque na prática é isso mesmo que Jesus está falando. Parece ser tão natural que a gente, né, se a gente não tiver esse conhecimento, essa consciência de participação do ser divino, a gente acha que é coisa nossa. Parece que é tão natural, é uma vida tão unida com Deus, assim, essa fusão de participação do ser divino, que a gente pensa que é coisa nossa, né? A dor, aquele sentimento às vezes de repugnância,
de tristeza que vem de uma hora para outra, né? A gente tá bem assim, mas de repente vem um desânimo, como se fosse um desânimo, uma tristeza. Às vezes, do nada, a gente tá assim, com aquela ira, né? Parece que é uma raiva que a gente sente que vem do nada e vai embora assim do nada também, né? E parece ser coisa nossa, né? E se a gente não tiver esse conhecimento aqui, vai pensar que é coisa nossa e vai pensar, pronto, o que foi que eu fiz de errado? Nossa, tô... Aí já começa, né? A ficar analisando, a ficar conversando ali com a vontade humana, né? Achando que é coisa dela, né? Que fez alguma coisa de errado, aquele sentimento estranho, né? E, né, às vezes parece que tá meio perturbada, né? Aquele sentimento que Jesus está fazendo participar. Então, né, é tão natural que parece ser coisa nossa. E até se a pessoa não tiver conhecimento, confunde, né? Quantas vezes, né, a Aline não veio esclarecer isso pra gente no grupo, que às vezes chegava, né, uma e dizia, nossa, eu tô me sentindo assim, nossa, eu tô assim, às vezes ficava dizendo, meu Deus do céu, eu escuto a Aline, né, eu conheço escutar, quantos já não disse também, né, disseram, nossa, eu senti uma repugnância, eu senti assim, nossa, não sei o que, de quando a Aline falou aquilo, ai, senti uma coisa assim, e ela pensa que é coisa dela, né, mas é coisas que Deus, os sentimentos, o que está sendo produzido ali, é o que Deus está fazendo a gente participar, é os sentimentos de Deus, né, ali é muito interessante, né, e parece ser a vida é tão fusionada que a gente pensa que é coisa nossa. É muito incrível isso. E esse é um sinal, né? Até assim, o que Jesus está falando aqui, é um sinal para a gente compreender se a gente está vivendo, né, assim, essa vida de união com Deus, né? Se a gente tomou posse dessa verdade, o sinal é esse, né? É, o sofrer, né? A alegria, o sofrer, as coisas que se produzem na nossa alma, né? Parece esse natural como se fosse nosso. É um sinal, né, dessa vida de união com Deus, né? Então, a pureza, como ele está falando, chega até a sentir como se não tivesse corpo. E tantas outras coisas, como te dei quando eu te atraí a mim intuitivamente. Então, muito interessante isso aqui, né? Essa atração intuitiva, né? O estar dentro dele, né? Ele nos, estar dentro de Deus é ser transformado, né? Pela graça, né? Ser esse outro Jesus. Ah, Senhor, é verdade. E eu que agradecimentos te dei por tudo isto? Qual foi a minha correspondência? Sinto vergonha só de pensar nisso, mas me perdoe e faça que me possam conhecer no céu e na terra como um sujeito de suas infinitas misericórdias. Muito interessante, né? Nossa, essa explicação da abstrata, né, intuitiva, muito interessante. Então é isso. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Causa pela qual Jesus não leva em conta as oposições. Visão abstrata e intuitiva da alma. Livro do Céu, volume 2, capítulo 77. Esta manhã, tendo vindo o meu adorável Jesus, transportou-me para fora de mim mesma, mas com o meu profundo pesar, via-o de costas, e porquanto lhe pedi que me deixasse ver o seu santíssimo rosto, me era impossível. Em meu interior ia dizendo: quem sabe, talvez sejam minhas oposições à obediência de escrever, pelo que não se digna fazer ver seu rosto adorável. E enquanto isso dizia, chorava. Depois de me ter feito chorar, virou-se e disse: nossa, interessante, né? Então, ele fica de costas, o rosto virado, e ela começa a chorar. Aí ele se vira e fala. É o que ele falou, né? Ele mesmo cria, como se fosse assim, ele mesmo põe as dificuldades, põe as situações para falar sobre o assunto com a gente, com ela, e para deixar escrito também, para a gente entender ele, né?
Ah, muito lindo. Tudo para a gente entender ele, saber mais dele, conhecer mais dele, ter mais notícias dele, né? Mergulhar mais nele. Aí ele virou. Aí ela chorou, né? Ela estava chorando porque ele não virava o rosto. Aí ele virou e disse: Eu não levo em conta suas oposições. Então ele veio falar sobre isso, né? Que já estava acontecendo. Ela estava se opondo. Aí ele veio explicar essa situação da oposição. Eu não levo em conta suas oposições, porque sua vontade está tão fundida com a minha que não pode querer senão o que quero eu. Por isso, enquanto te repugna, ao mesmo tempo se sente atraída como por um imã a fazê-lo. Assim, suas repugnâncias não servem para outra coisa que para tornar mais bela e resplandecente a virtude da obediência. Por isso, não as toma em conta. Ai, nossa, que incrível, né? Ele não leva em conta as oposições, porque ela, mesmo se opondo, sentindo repugnância, sofrendo, né? Sofrendo para escrever, sentindo repugnância, não quer escrever, mas ela morre para ela mesma e escreve, não deixa de escrever. Então, isso é um imã, ele não leva em conta a oposição, porque justamente essa oposição, essa repugnância, é tipo assim, ela tem que morrer mais ainda, amar mais ainda, né? Se sacrificar mais ainda, se aniquilar mais ainda, morrer por ele, né? Por amor a ele. Então ele não leva em conta. Suas repugnâncias não servem para outra coisa que para tornar mais bela e resplandecente a virtude da obediência. Mais bela, porque mesmo sofrendo, mesmo com dor, mesmo com repugnância, ela obedece. Depois vi seu belíssimo rosto. Então, assim, quando a gente tem uma. A mesma coisa acontece, né, com a gente. Se a gente tem uma. Deus quer uma coisa, né? E a gente sente, assim, uma resistência, né? Uma resistência, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Você não gosta de falar, por exemplo, você não gosta de falar. Você é tímida, não gosta de falar, não gosta de expor seus pensamentos, de expor suas. Não gosta, você é uma pessoa que foi a vida inteira muito fechada, muito, muito fechada, não gosta de falar nada de você. E aí a gente está aqui no grupo estudando o livro do céu e a gente, né, fala, partilha, fala. A gente pega o livro e fala. E aí você fala, mesmo sentindo essa repugnância, mesmo sentindo essa resistência, você vai lá e fala. Meu Deus, isso é incrível, né? Jesus é uma coisa que fica mais bela ainda esse áudio que você está gravando, porque ali você tem uma resistência interior, você tem uma repugnância assim, você morre para você. Você não gosta de falar, mas você morre. Por amor a Deus, você morre para isso e fala, sabe? Nossa, meu Deus, é incrível. É um amor, assim, isso é amor. Isso é amor. Você se esquece de você. Esquece de você. Eu sempre lembro de mãe, sempre vem o amor de mãe. Mãe é muito assim. Mãe, ela esquece dela para cuidar do filho. A mãe, por exemplo, até eu, eu antes de ter filho, nossa, eu gosto muito de dormir. Eu tenho de dormir. Então, você sacrifica seu sono, você esquece de você. Antes de ficar grávida, eu dormia a noite inteira, ficava lá dormindo, dormia a hora que eu quiser, a hora que eu queria dormir. Aí o filho nasce, acabou, você esquece de você, você não leva em conta mais, sabe? Você vai lá e cuidar do seu filho com todo o amor, claro, cansada e tudo, mas mesmo cansado você vai. Isso é o amor, é sair de si mesmo pro outro. Então a gente. E Deus não leva em conta que você, tipo assim, que você tava com uma resistência. Ele não leva em conta isso.
A sua vontade está tão fundida, você quer tanto o que ele quer, é isso que importa, né, para ele. Sua vontade está tão fundida com a dele que você tipo assim, você não vai negar nada para ele, sabe? Quando você ama, você não quer negar nada para a pessoa que você ama. Sua vontade está tão fundida com a dele, fundida, você só quer o que ele quer. E mesmo você tem que morrer, sente repugnância, mesmo assim, sofrimento, dificuldade, mesmo assim você vai lá e faz o que ele quer. Incrível. Depois vi seu belíssimo rosto, e em meu interior sentia um contentamento indescritível. E dirigindo-me a ele, lhe disse: Docíssimo amor meu, se eu sinto tanto deleite ao ver-te, o que terá sentido nossa mãe rainha quando se fechou em seu seio puríssimo? Que felizes quantos agradecimentos não lhe deu? Eu acho que é quantas graças ele deu para ela, né? Tipo assim, que contentamentos, quantas graças não lhe deu? Ele deu para ela, né? Porque ele vai responder, ela é por graça que eu sou por natureza. Então, assim, mas vamos lá. Então ele falou: Minha filha, foram tais e tantas as delícias e as graças que derramei nela. Então é isso, né? Quanta felicidade, quantas graças o Senhor derramou nela. E ele falou: Minha filha, foram tais e tantas as delícias e as graças que derramei nela, que basta dizer-te que o que eu sou por natureza, nossa mãe o chegou a ser por graça. Muito mais, pois não tendo culpa, minha graça pôde dominar nela livremente. Assim que não há coisa de meu ser que não confiei a ela. Nossa, meu Deus. Naquele instante me parecia ver a nossa rainha mãe como se fosse outro Deus, com esta única diferença, que em Deus é natureza própria e em Maria Santíssima é graça conseguida, em que Deus concedeu a ela, né? Ela conseguiu por Deus. Então é o que estava falando, né? O ser humano foi criado para ser imagem e semelhança de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, para ser por graça o que Deus é por natureza. Esse direito também é nosso, né? Não é só a Nossa Senhora, mas nunca a gente vai se igualar a ela, porque ela é imaculada, ela sempre viveu com a vontade divina, ela é imaculada, ela não teve um ato nenhum de vontade humana nela. A vontade dela nunca, nenhum respiro, nunca respirou sozinha. Então a gente nunca vai alcançar isso, mesmo que a gente queira, mas a gente vai alcançar uma profunda semelhança com Deus, no quanto é possível na nossa condição de criatura que, que herdou o pecado original, que não é imaculada. Mas a gente não pode pensar que isso é uma coisa assim inalcançável, que é só para Nossa Senhora que a gente não vai alcançar essa semelhança com Deus, esse retorno, né? Aconteceu a queda, a gente aconteceu a queda, perdemos a semelhança com Deus, mas Jesus já resolveu tudo. Então não tem que ficar achando que isso é uma coisa impossível, porque é para justamente isso que Jesus trouxe todo esse conhecimento, tudo que ele fez, todo esse conhecimento para a gente retornar a essa vida de imagem e semelhança de Deus, né? Justamente para isso que a gente está aqui contemplando, estudando, para a nossa vontade ser, igual Jesus falou que para Luísa, você não querer mais nada, só Deus, só a vontade dele. A nossa vontade está tão fundida com a dele que, que a gente não quer mais nada, só o que ele quer. E aí vai retornando ele vai pintando a imagem dele, a gente vai se parecendo mais com ele, né? Aí ela falou, quem pode dizer como fiquei espantada? Como minha mente se perdia ao ver um portento de graça tão prodigioso? Então, dirigindo-me a ele, lhe disse: Amado bem meu, nossa mãe teve tanto bem
porque te fazia ver intuitivamente. Eu gostaria de saber como te mostras a mim, com a vista abstrata ou intuitiva. Quem sabe se é também abstrata. Então vamos lá, Senhor, ensina a gente a entender isso aqui. Visão abstrata e intuitiva. Vamos ver. E ele. Quero fazer-te compreender a diferença que há entre um e outro. Eu quero, Senhor, compreender a diferença que há entre um e outro. Visão abstrata e visão intuitiva. Na visão abstrata, a alma olha para Deus. Na intuitiva, entra dentro dele e consegue as graças, isto é, recebe em si a participação do ser divino. E tu quantas vezes não participaste do meu ser? Esse sofrer que em você parece como se fosse natural. Essa pureza que chega até sentir como se não tivesse corpo. E tantas outras coisas. Não te dei quando te atraí a mim intuitivamente? Com certeza, Senhor. Na visão abstrata, a alma olha para Deus e contempla Deus. Olha para Ele, mas não entra nele e recebe em si o que Ele é. A gente recebe a alma entra em Deus e recebe em si o que Ele é. Ele é puro, a alma se torna pura. Ele é santo, a alma se torna santa. Jesus, ele sofre, ele aceitou o sofrimento, essa questão dela aceitar o sofrimento, esse sofrer que em você parece como se fosse natural, esse sofrer com amor, aceitar o sofrimento, isso não é da gente. É seu isso, Michele? Não é meu, não. Aceitar a vontade de Deus, isso é seu? Não é, não é. Não é meu, o ser humano em si, sem Deus, é rebelde à vontade de Deus, é rebelde, totalmente rebelde. E aí então você aceita só a minha vontade, só quer a minha vontade. Isso é seu? Não, é de Deus. E como que aconteceu isso? Porque ele atrai a sua alma, ele atrai a nossa alma nele, ele atrai a nossa alma nele e me faz participar do que ele é. Quem é que ama a vontade de Deus em mim é Deus. Quem é puro em mim é Deus. Quem aceita o sofrimento em mim é Deus, não sou eu. Então a gente tem a gente vive nessa visão intuitiva. É a visão intuitiva, com certeza. Porque tem uma participação do ser divino. Eu não posso atribuir a mim essa questão, por exemplo, que eu vejo a diferença assim muito grande. Antes eu vivia num pecado mortal. Hoje eu não quero nem saber, meu Deus, eu prefiro morrer do que pecar. De onde vem isso? O que fez mudar? O que mudou em você? Foi você mesma por você mesma que aconteceu isso? Não, é porque ele é a graça dele, é ele em mim. A gente participa do que ele é. Essa pureza, essa pureza. Esse desapego do mundo, essa pureza, a bondade, a paciência, os atributos dele se manifestando na nossa alma. É ele, é a participação do ser dele. Ele toca a sua alma como... Ah, Jesus, eu entendo, mas eu não consigo às vezes falar. Eu não consigo falar, mas ele fala aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Esse sofrer que em você parece como se fosse natural. Essa pureza que chega até sentir como se não tivesse corpo. E tantas outras coisas. Não te dei quando te atraí a mim intuitivamente? Foi ele que me deu.
Ele atrai a nossa alma intuitivamente, de forma intuitiva. E aí você sai transformado dessa união. Então, na vontade divina, a gente não separa de Deus um minuto. Vivendo na vontade divina, é Ele habitando em nós, morando na nossa alma. A nossa alma é a casa dele. Então você está o tempo todo atraída a Ele. E aí o que Ele é, por natureza, você se torna por graça. Na medida, claro, não é igual a Nossa Senhora, porque a gente tem a culpa e tudo, não é imaculado igual ela. Mas aí vai acontecendo essa semelhança com Deus, porque Ele está em você e você se torna por graça o que Ele é por natureza. Aí eu fico lembrando aqui, vem um monte de coisa na minha cabeça, tudo que Jesus falou na live. Tudo que Jesus falou na live. Ele falou da gente não atribuir, a gente tem uma tendência muito fácil a atribuir o bem a si mesmo, né? E ele sempre está mostrando, colocando situações ou colocando luzes na nossa mente para a gente entender que é sempre ele. E aí a gente vê, aí tem a ver com isso aqui, porque a gente percebe uma mudança muito grande na nossa alma. Coisas que a gente, comportamentos que a gente tinha, coisas que a gente tinha que não tem mais. E aí eu não posso falar assim, eu não tenho Jesus não me fez participar de nada, eu não tenho nada dele, porque não tem como, eu não posso mentir. Eu não posso, isso não é humildade, a humildade é a verdade é que eu mudei da água para o vinho. E eu não posso falar que isso é meu, é Deus. É Deus, foi Ele que me atraiu a Ele que me atrai a Ele, e eu participo dos atributos dele, do ser dele, da pessoa dele. É Ele em mim. É Ele em mim que é santo. É Ele em mim que é puro. É Ele em mim que ama. É Ele em mim que aceita tudo. Só isso. Só essa questão assim de você só amar a vontade de Deus e não querer a sua vontade. Isso não é humano, gente. Isso não é nosso. Isso não é, tipo assim, natural nosso. Isso é de Deus. É Deus que vive em mim e ama a vontade dele. Se ele sai de dentro de mim, o que que sobra? Só a minha vontade humana rebelde. Só um o que que vai acontecer se Deus sair? O que que vai ficar? Tudo de bom sai. Então, e esse aceitar a vontade de Deus é um sinal claro, assim, da presença de Deus na nossa alma, dessa participação, sabe? Então é muito incrível isso, meu Deus. Esse sofrer em você como se fosse natural, essa pureza que chega até sentir como se não tivesse corpo e tantas outras coisas, como, por exemplo, você não querer fazer nunca a sua vontade, é a vida divina em você. Não é a vida humana, isso é a vida divina. Esse nunca querer fazer sua vontade é vida divina, é a participação no ser divino. Ah, Senhor, é verdade. E eu, que agradecimento te dei por tudo isso. Ah, meu Deus, não posso. Como é que agradece, Luiz? Não tem como. A gente não tem como retribuir isso porque é infinito e a gente é um nada. A gente é um nada. Deus é infinito e Ele me faz participar do infinito dele. Não tem nem como eu agradecer suficiente, eu não tenho. Então a gente agradece com a própria vontade dele. Ele mesmo, Senhor, eu mesmo agradeço com o seu próprio agradecimento, porque eu não tenho o que oferecer para Deus. A única coisa que a gente pode fazer é aceitar. Eu aceito, Senhor, eu quero participar do seu ser divino, eu quero. A outra coisa que ele me lembrou da live, nossa, eu achei tão incrível. Aquela parte na hora que a Aline estava conversando com a Lenira, né? Falando da partilha. Que
da importância de partilhar. O que significa partilhar? Pegar seu telefone aqui e fazer a partilha do tema. Não importa se ninguém vai ouvir, não importa se ninguém vai ouvir o seu áudio, não vai falar nada. Nossa, meu Deus, não importa nada. Porque você faz é para Deus. E na hora, Ele tá vendo. E na hora que você tá partilhando, é a hora que é a hora que Deus mais toca a sua alma, assim, que Ele mais, é assim, um momento, assim, sublime, sabe? A hora que Ele mais toca a sua alma. Eu achei incrível essa parte, realmente. Na hora que Ele mais toca a sua alma, é na hora que a gente tá aqui, fazendo a partilha. Que você está lendo o livro do céu, que você está absorvendo essas palavras na sua alma, que você está dando toda a atenção para essa verdade que ele manifestou. É a hora assim mais que ele mais toca a nossa alma. Então, não importa se ninguém vai ouvir esse áudio que eu estou fazendo. O que eu vivi aqui com Deus não tem preço. Não tem preço. Eu não troco por nada. Eu não quero deixar nunca de fazer a partilha. Não é para poder marcar o ponto aqui, ó, gente, fiz minha partilha. Aline, vê aí se eu fiz. Aline, ouve meu áudio porque eu fiz, tá bom? Pode marcar aí que eu fiz. Não é para dar satisfação para ninguém aqui na Terra. Não é para dar satisfação para ninguém. Não tem preço isso aqui, meu Deus. É muito maravilhoso, é maravilhoso. É um momento assim que eu não abro mão. Nem se eu tivesse que gravar e mandar só para mim mesma no áudio, para mim mesma, eu ia continuar gravando. Se eu tivesse, se não tem mais grupo, eu ia gravar para mim, eu ia gravar aqui no meu celular, ia mandar num grupo que tá só eu sozinha. Eu não sei, eu sei que eu não tô sozinha, que eu tô falando é com Deus. Só que aí ao mesmo tempo, eu falo com ele, ele fala comigo, eu ouço a voz dele através da minha voz, eu tenho essa compreensão, assim, essa consciência de que o som que está saindo da minha voz é a voz dele. Então eu não deixo de. Nossa, não deixo nunca de fazer esse momento, porque de ouvir, assim, claramente a voz dele. Ele até esconde um pouco, assim, pra gente não enlouquecer de tanto amor. Porque é a hora que o sol mais brilha, assim, como se fosse. Eu vejo como se fosse um sol brilhando na minha mente, no meu pensamento, na minha mente, que é a mente dele. É a hora que a mente dele mais se mostra, assim. É na hora que eu tô meditando, porque depois a gente vai fazer as coisas, vai ali tá envolvido com as coisas, né? Você tá falando com ele mesmo assim, mas na hora que a gente tá partilhando, na hora que você tá toda atenta. Não tem mais ninguém, não tem mais nada. Você tá toda inteira ali nesse momento. Nada, nada te atrapalha, nada, nada. Parece que eu tô aqui no carro, tem um monte de carro, mas parece que eu nem vejo. Parece que eu saio da terra, sabe? É muito impressionante. Então, é, é um momento assim que é maravilhoso, meu Deus. Então é nessa hora que porque ele tá falando aqui, né? É, quando, quando que eu te dei essas coisas? Quando eu te atraí a mim, intuitivamente. Então nessa hora é a hora que ele mais, tipo assim, que ele mais tá atraindo você a ele e te dando essas graças e fazendo você participar mais ainda do ser dele. Você sai desse momento transformada. Não é um simples áudio que você gravou, uma simples leitura que você fez. É uma conversa com Deus. E Deus, quando ele fala, a palavra dele é criativa. Lembra desse ponto, não esquece. A palavra de Deus é criativa. Ele cria coisas quando ele fala. Ele cria com a palavra. E ele está criando sol, céu, flores, um monte de coisa na sua alma. Quando ele está falando com você.
Quando ele fala e você acaricia essas verdades, como ele falou no texto de ontem, no tema de ontem, quando ele fala e você acaricia essas verdades, ama, coloca ela no posto de honra da sua alma, ele está criando na sua alma várias coisas, várias coisas. Ele tá pintando ele em você. Ele não tá só dando notícias dele, ele tá dando para você o que ele é. Nessa hora acontece isso muito profundo. Na hora que você está conversando com ele, que você está partilhando. Então, a gente tem que entender qual o propósito de Jesus falar tanto. Partilha, 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 partilha. Ele está pensando na gente mesmo. É para a nossa alma mesmo se embelezar e se assemelhar a ele. E aí, ao mesmo tempo que a gente está recebendo na nossa alma esses bens, né, que é ele mesmo, você está doando, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Está recebendo e já doando. Recebe e doa. Já acontece assim, instantâneo. E isso também é divino, né? Isso também é divino, é uma característica de Deus, de doar, de doar, de sempre doar o que Ele é. Então você está participando assim, uau, incrivelmente do ser dele, vivendo de forma divina, assim, muito profundamente divino isso. Você recebe e doa, recebe e doa. Ao mesmo tempo que você está recebendo, você já está doando, fazendo as duas coisas. Você está recebendo de Deus e já doando para as pessoas. E aí esse áudio vai chegar, vai ser transformado no vídeo, vai ser colocado no YouTube. E as pessoas que estão buscando, que estão em busca de Deus, tá ali disponível para quem quiser. Né? É muito incrível. Então, se a gente tem a visão correta, você entra em Deus e você vê as coisas como ele vê, com o propósito que ele tem, a realidade, o que eu tô vendo, o que ele tá me falando aqui, isso é a realidade, o que ele falou lá na live ontem, é a realidade. A gente vê de forma distorcida as coisas, a gente vê assim, eu tenho que fazer a partilha, e aí a minha vida é uma correria, e eu não consigo, e não sei o que, e não sei o que lá, e é muito difícil, e não sei o que. E é uma coisa a mais que eu tenho que fazer no meu dia. A gente vê tudo distorcido. Aí Deus mostra o que é o que ele falou. Aí a gente vai e absorve esse pensamento. E fica com o que ele falou. Esquece tudo que a gente pensa. Ressignifica tudo. Muda a sua forma de pensar. Você tá vendo tudo de cabeça para baixo, né? Volta a cabeça para cima. Aí a partir daí você toma aquilo ali, coloca na sua alma. E sempre, sempre vai ver a partilha assim. Nunca mais vê distorcido. E nunca vai deixar de fazer. E nunca vai deixar de fazer. E vai ter. É, é, e vai sempre fazer, não vai deixar de fazer. E vai dar um jeito. E ele sempre ajuda para a gente conseguir fazer tudo, tudo. Cada coisa. Você não deixa de fazer nada, não atrapalha a sua vida em nada, 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 nada. Maravilhoso. Meu Deus, obrigado, Senhor. Que maravilha. Obrigada, obrigada, obrigada. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todas e por cada pecado.
Vem o Senhor na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, o estudo de hoje, né, do volume 2, 77. Setembro 26 de 1899. Causa pela qual Jesus não leva em conta as oposições, visão abstrata e intuitiva da alma. Esta manhã, tendo vindo Jesus, ao meu adorável Jesus, transportou-me para fora de mim mesma, mas com o meu profundo pesar via-o de costas, e porquanto lhe pedi que ele deixasse ver o seu santíssimo rosto, me era impossível. Meu interior ia dizendo: quem sabe, talvez sejam minhas oposições à obediência de escrever, pelo que não se digna fazer ver seu rosto adorável. E enquanto isso dizia, chorava. Depois de me ter feito chorar, virou-se e disse: eu não levo em conta suas oposições, porque sua vontade está tão fundida com a minha que não pode querer senão o que quero eu. Por isso, enquanto te repugna, ao mesmo tempo se sente atraída, como por um imã a fazê-lo. Assim, suas repugnâncias não servem para outra coisa que para tornar mais bela e resplandecente a virtude da obediência. Por isso, não as tomo em conta. Então, tudo que a gente vive é Jesus, né? Por mais que a gente tenha, né, esses momentos, né, de será que eu estou obedecendo? Será que está, né? Questiona, né? Mas Jesus vem dar a resposta. Quantos questionamentos que a gente fica em dúvida, né? Aline mesmo, né? Às vezes tem momentos que ela questiona, né? Mas Jesus vem, né? E dá a resposta, né? Mostra, né? Então é o mesmo, né? É, por mais que a gente tenha as misérias, né? E sempre tem um imã que puxa, né? Que faz com que a gente volte, que a gente queira mais viver, né? Por mais que a gente pense que não está conseguindo, mas não consegue nunca ficar sem querer partilhar, querer ler, né? Querer estar aqui, né, junto com Jesus, né, voltar para Ele, né, porque a gente está ligado com Ele, né, igual ele falou, já está ligado, já tem essa conexão com Ele, né, e, e a obediência, ela fala mais alto, né, já é a obediência de não, mesmo na repugnância, voltar para Ele, né, questionar para Ele, a quem irei, Senhor, né, quantas vezes o grupo começa a balançar, né? Quem irei? Quem nós vamos ficar, né? Só Jesus, Jesus, né? Só Jesus, né? Recorrer só a Ele, né? Então, é essa obediência mesmo, né? De não querer mais outra a não ser Jesus, né? Só querendo Jesus, né? Depois vi um belíssimo rosto e em meu interior senti um contentamento indescritível. Dirigindo-me a ele, disse: Docíssimo amor meu, se eu sinto tanto deleite ao ver-te, o que terá sentido nossa mãe rainha quando se fechou em seu seio puríssimo? Que felizes quantos agradecimentos não lhe deu, né? É verdade, né?
ela teve Jesus, né, no seio, né? Foi digna de tudo, né? Então, e ele, minha filha, foram tais e tantas as delícias e as graças que derramei nela, que basta dizer-te que o que eu sou por natureza, nossa mãe, a chegou a ser por graça, muito mais, pois, não tendo culpa, minha graça pôde dominar nela livremente, assim que não há coisa de seu ser que ela não confie a ela, que não há coisa de meu ser que não confia a ela. Era a melhor confidente, né? Tem um texto da Valtorta, né? Que Jesus tinha muitos dias que não vinha a mãe, né? Não vinha visitar a mãe, né? E ele deixou ali os apóstolos, e parece que tipo que ele chegou primeiro, ele deixou os apóstolos no outro dia, né? Tinha mais pastores e tudo. Ele parece que naquele sol quente, né? E parece que ele voava, né? Para chegar na mãe dele. Era uma vontade tão grande, né? De chegar à mãe, né? De deitar no colo dela. Ele chegou a adormecer no colo dela, né? E ela queria que ele trocasse de roupa e tudo, mas ele não queria. Ele queria ficar ali, né? Abastecer dela, né? Porque Maria era outra Jesus, né? É o trono de Jesus, né? Os dois tinham uma conexão total, né, com Deus, né? Essa conexão de, de estar, de estar no ela saber tudo, né? Ela está em conexão, mesmo que ela estava ali naquela casinha de Nazaré, ela sabia tudo que estava acontecendo com Jesus, né? Ela sentia, ela via, né? É uma conexão tão grande, né? De mãe e filho, né? Do Espírito Santo ali, né? De ciência infusa, né? De ter essa conexão mesmo distante, né? E essa busca, né? Ele estava numa vontade tão grande de descansar, né? Porque a única confidente que entendia ele era Maria, né? Um amor, recíproco, né? Então, a divina vontade iniciou ali, né? Dessa conexão total, né? De Deus habitar na criatura, né? Porque é o mesmo que acontece com nós, né? Deus vir, né? Tomar posse, né? De nós, né? E de saber o que Ele quer, como Ele quer, né? Estar realmente nas mãos dele, né? Naquele instante me parecia ver a nossa rainha mãe, Luísa falando, né? Como se fosse outro Deus. É verdade, né? Com esta única diferença que em Deus é natureza própria e em Maria Santíssima é graça conseguida, né? E quem pode dizer como fiquei espantada, como minha mente se perdia ao ver um portento de graça tão prestigioso. Então, dirigindo-me a ele, disse: Amado bem, nossa mãe teve tanto bem porque te fazia ver intuitivamente. Eu gostaria de saber como te mostras a mim com a vista abstrata ou intuitiva. Quem sabe se é também abstrata. É, abstrata, né? Ver Deus, né? Leva a Deus, né? A intuitiva dentro de nós, né? E, e ele quer fazer-te compreender a diferença que há entre uma e outra. Na abstrata, a alma olha para Deus, né? Na intuitiva, entra dentro dele e consegue as graças. Isto é, recebe em si a participação do ser divino. E tu, quantas vezes não participaste do meu ser? Então, ela é intuitiva, né, Luísa, né? Este sofrer que em você parece como se fosse natural, essa pureza que chega até sentir como se não tivesse corpo e tantas outras coisas, não te dei quando te atraí
a mim intuitivamente? Ó Senhor, é verdade. E eu que agradecimentos te dei por tudo isso? Qual foi a minha correspondência? Sinto vergonha só de pensar nisso, mas ó, me perdoe e faça que me possam conhecer no céu e na terra como um sujeito de suas infinitas misericórdias, né? Então, Luísa viveu intuitivamente, né? E abstrato, ela vê Deus, né? Ela tem a diferença aqui, né? Jesus fala, né? Abstrata e quem sabe se também a diferença abstrata, a alma olha para Deus. Na intuitiva, entra dentro dele e consegue as graças. Isto é, recebe de si a participação do ser divino. Deus age, né? Deus dentro da criatura, né? A Luísa tinha, né? A Divina Vontade nos dá, né? Essa ação de sentir Deus dentro de nós, né? Nos mostrando, nos falando, né? Quantos questionamentos, né? Que Jesus nos leva a sentir, a falar, né? O para quê de tudo, né? Eu mesmo digo, o pastor veio aí conversar com o meu esposo, né? Veio visitar ele, né? Eu não entendi, né? Na hora, fiquei assim meio inerte, né? Não questionei, não falei nada para ele, mas depois Jesus mostra, né? Ele veio dar um alerta para ele, foi amor de Deus, né? Que dá um alerta. Não é só trabalho, né? A gente tem que voltar para Deus, buscar Deus, né? Quando ele fala da passagem do jovem rico, né? Que aproximou de Deus para perguntar o que ele podia fazer para ganhar o reino do céu, né? E Jesus disse para seguir os mandamentos. Ele falou que seguia já, né? Ele falou: vende tudo, então vende tudo e vem, né? Então, esse desapego, né? Esse vazio de ser um nada para seguir Jesus, né? Não é desapego de riqueza, igual o pastor falou, não é desapego de riqueza, mas é de tirar tempo, né? De adorar a Deus, de voltar para Deus, tirar tempo para Deus, não só ficar só no trabalho, não é só trabalho, trabalho, né? Então, é um alerta de Deus, né? Que veio conversar com meu esposo, né? Já o Vale Benéfico, eu entendo que está espalhando, né? Ontem eu achei muito bom, né, Jesus falar, né, que a importância da divulgação, né, de escrever Divina Vontade, de digitar, né, de divulgar, né, cada texto, cada conhecimento, né, do livro do céu, textos do livro do céu, passagens do livro do céu, Luísa Picarreta, né, para que quando a pessoa for divulgar, for olhar, né, pesquisar lá, né, alguma coisa, tá lá, né, o texto tá lá, a sua visão ali, né, porque Jesus vai cobrar, né, que muitas vão chegar diante dele, né, e ele fala, eu não vi, foi, mas viu, todo mundo viu, né, o reino está espalhando, ele vai se espalhar, né, e aí Jesus vai cobrar, né, Jesus vai cobrar que o reino seu estava ele estava sendo divulgado, né, e e eu não percebi, né, diante do juízo final, né, Jesus vai cobrar, né, o seu reino, né, o que ele deixou aqui escrito, né, ele estava divulgando o reino, né, que na redenção, né, foi acontecida ali em Nazaré, naquela cidade ali em volta, né, na crucificação de Jesus, ele morreu não só, ele fez a vida pública ali, a redenção nos redimiu, né? Iniciou o reino da divina vontade, não só naquela região dele, né? Porque ele
ele após a morte, né? Após a sua paixão, né? Maria iniciou, né? O primeiro, né? O primeiro encontro, né? Assim, primeira divulgação, né? Da redenção, né? De que Jesus tinha morrido por nós, né? Jesus tinha nos redimido, né? E tudo começou, né? Naquele primeiro encontro de Maria, né? Agora, e foi divulgado para o mundo inteiro, né? A gente crê que com as tecnologias todos têm acesso, né? Até por mais. Eu moro aqui no campo, né? Tem, tem lugares, né? Que é aquele buraco, né? Ali a pessoa está isolada ali, mas ela tem a internet, ela tem a televisão, ela tem para entender, né? A palavra de Deus, né? Porque se ela procura, né, tá lá a televisão, o rádio, o celular, né, que quase todo mundo tem a internet, né, conectada com o mundo inteiro, né. Se ela busca, né, conhecimento, ela vai ver, né, ela vai ter, né. E não adianta diante de Jesus negar, né, que não viu, não, ele vai falar, né, teve, né, uma pessoa às vezes foi lá naquela casa, né, lá no campo, naquela casinha lá, muito retirada, né, de tudo, a população, né, uma pessoa foi lá, né, para divulgar, para mostrar Deus, né, para falar de Deus, né, um dia ela teve esse encontro, né, Deus falando com ela, né, e ele vai Jesus vai cobrar, né, ele vai mostrar, né, foi naquele dia, você teve acesso, né, então, é, é, muitas vezes a gente não dá ouvido, né, não, não quer ver, não interessa, né, e Jesus está né, tá cada pessoa, né, em cada irmão, mas se não tem essa disposição, né, foi falado muito no texto, não, disposição de querer, né, de entender, de buscar, né, buscar quem nos criou, né, fomos criados à imagem e semelhança dele, né, e muitas vezes a gente não, as pessoas não entendem, né, quer viver por si, né, acho que não, e aí o mundo oferece várias opções, né, de viver por si mesmo, né, viver para enriquecer o seu eu, né, de conhecimentos fúteis, né, e acaba a gente escolher, né, escolher por Deus, né. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me o colher da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Causa pela qual Jesus não leva em conta as oposições, visão abstrata e intuitiva da alma. Esta manhã, tendo vindo o meu adorável Jesus, transportou-me para fora de mim mesma, mas com meu profundo pesar, vi-o de costas e, por quanto lhe pedi que deixasse ver o seu santíssimo rosto, mas era impossível. Em meu interior ia dizendo, quem sabe talvez sejam minhas oposições à obediência de escrever pelo que não se digna fazer ver seu rosto adorável? E enquanto isso dizia, chorava. Depois de ter me feito chorar, virou e disse, eu não levo em conta suas oposições, porque sua vontade está tão fundida com a minha que não pode querer senão o que quero eu. Por isso, enquanto te repugna, ao mesmo tempo se sente atraída como por um imã a fazê-lo. Assim, suas repugnâncias não servem para outra coisa que para tornar mais bela e resplandecente a virtude da obediência. Por isso, não as tomo em conta.
interessante demais isso, porque essas oposições que a Luísa estava sentindo é os pensamentos, né? É aquele sentimento mesmo que vinha de contrário a nós ter que escrever, como que é custoso escrever, como é complicado escrever o que se passa comigo com Jesus. É todo esse pensamento, né, que vem na pessoa, né? E, porém, por mais que vinha isso, por mais que ela sentisse isso, o humano dela oposto, aquilo, como aqui está falando, que ela sentia repugnância, mas ao mesmo tempo, o que que prevalecia? Ela sabia que era a vontade de Deus, ela queria fazer a vontade de Deus, ela queria obedecer a Deus. Ela não tinha coragem de não obedecer a Deus. Então, por mais que sentia uma coisa nela, ela, tipo. E aí, Jesus não estava prestando atenção nisso, mas estava prestando atenção na intenção dela, porque a intenção dela estava voltada para fazer a vontade de Deus, independente do que ela estava sentindo, né? Isso acontece com a gente também. Isso acontece com a gente também. Que às vezes a gente sente um desânimo, sente alguma coisa do humano para fazer alguma coisa, né? E aquilo normal, assim, natural, assim, que às vezes você acorda desanimado, coisas assim mesmo, parece que você tá no, com uma vontade, não quer fazer a vontade de Deus, mas você não consegue não fazer. Tipo assim, você é, é, quer fazer a vontade de Deus, é uma decisão muito forte dentro de você não quer sair da vontade de Deus, você não quer deixar de fazer a vontade de Deus, então você esquece isso, não presta atenção a isso. Então Jesus não fica, mas hoje você não acordou com a cara muito boa, e não adianta agora ir aí gravar áudio, não. Entendeu? Se tá estressada hoje, não adianta ir gravar áudio, não. Não, ele sabe que o seu coração, ele olha a sua intenção. Ele não vai prestar atenção, ele não presta atenção se para você é fácil fazer uma coisa, é difícil, se você está sentindo aquela alegria para fazer ou não, uma disposição, indisposição. Ele presta atenção se você faz. Ela só presta atenção se você obedece. Ela não presta atenção se vem um pensamento, uma distração, uma oposição em você. Tipo assim, se depois você voltou, se decidiu. Então, ela não para nisso, ela para no que a pessoa faz. Na hora, eu lembrei daquela parábola dos dois filhos, né? Porque o que disse não, ele decidiu e fez, ele obedeceu. Parecia que ele estava tendo certo rebeldia na hora, né? Quando ele disse não, parecendo assim que ele não obedece, não fez igual o outro, né? O outro já disse sim de cara. Eu faço, pode deixar assim de cara rapidamente, mas depois não fez. E o outro não, o outro parece assim que é mais, né? Apresentou uma oposição, mas fez, entendeu? Parece que apresentou uma oposição, uma, uma dificuldade ali, mas fez. Então, às vezes a gente sente essa dificuldade também na correspondência, né? E a gente não tem que ficar olhando para nós mesmos, prestar atenção nos sentimentos, né? Porque Jesus também não fica prestando atenção nisso. Ele presta atenção se você faz, ele não presta atenção se você tá sente aquele ânimo ou desânimo, né? Mas se você vai lá e obedece. Então, é isso que ele está olhando, né? Assim, suas repugnâncias não servem para outra coisa que para tornar mais bela e resplandecente a virtude, porque se você sente essas dificuldades todas e mesmo assim você vai, porque a gente nunca se vê perfeito para fazer as coisas, não existe isso, sabe? Quando bater em mim uma vontade, eu vou lá e faço. Quando bater em mim uma disposição e tiver tudo fácil e tudo favorável, né? Aí eu vou lá e faço. Não é assim, entendeu? Às vezes você está cheio de oposições, parece que dentro de você a intenção é fazer a vontade de Deus, mas tem circunstâncias difíceis que você está passando, dificuldades, complicações, né? Mas o que o Senhor está olhando é a sua intenção, que você faz apesar de, entendeu? Igual, por exemplo, eu estava até conversando com a Laureci, eu não sei o que eu vou arrumar. Eu vim para casa da minha mãe para me poder ver se à tarde eu consigo fazer a transmissão do estudo de equipe, mas hoje a Sara tá que tá, hoje a Sara tá mais agitada, ela tomou vacina, ela quer mais o meu colo, ela tá com dificuldade de dormir, tá que tá, e eu não, então assim,
Aí eu fiquei aborrecida, né? Nervosa, assim, um pouco nervosa com essa situação, porque eu tô assim, Senhor, eu tô de mãos amarradas. O que que eu faço? Entendeu? Então, mas assim, ele não fica assim, ai, você tinha que estar disposta, ai, tinha que estar tudo certo, porque tudo é permissão de Deus, né? Tinha que estar tudo conforme, a criança está correspondendo, está tudo muito bem, está tudo muito tranquilo para você fazer. Mas o importante não é isso. O importante é a intenção com que você tem de fazer. Falei, nem que hoje a gente experimenta gravando mesmo pelo OBS, se não conseguir ao vivo, eu transmito e você me ajuda lá. Você cobre lá alguma coisa que precisar e a gente vamos ver o que dá. Porque eu achei mais fácil na semana por causa de vir aqui para casa da minha mãe e de repente conseguir que alguém ficasse quase nesse horário para mim. Mas hoje a menina tá muito, já tomou vacina e tá daquele jeito, né? Essas coisas acontecem, né? Mas assim, aí você fala assim, essas coisas assim, parece que desanima um pouco, eu fico cansada, com a mente cansada, sabe? Desgasta a gente fisicamente, né? Mas, aí não posso pensar assim, então não tá a vontade de Deus em mim, porque eu tinha que ter aquele ânimo, eu tinha que estar conseguindo resolver tudo, né? Tinha que estar tudo muito tranquilo para me fazer. Não, entendeu? Ele não olha assim se essas circunstâncias e ele fala que as oposições, as dificuldades e que a gente, apesar de dar um jeito, né, dentro do que pode e obedece e faz, isso é mais graça ainda, é mais reparação ainda, né? Depois vi seu belíssimo rosto e em meu interior senti um contentamento indescritível e dirigindo-me a ele lhe disse: Docíssimo amor meu, se eu sinto tanto deleite ao ver-te, o que terá sentido nossa mamãe rainha quando se fechou em seu seio puríssimo? Que felizes quantos agradecimentos não lhe deu? E ele, minha filha, foram tais e tantas as delícias e as graças que derramei nela, que basta dizer que o que eu sou por natureza, nossa mãe chegou a ser por graça. Então é muito grande isso, né? Foram tantas as delícias e as graças que derramei nela, que basta dizer-te o que eu sou por natureza, nossa mãe chegou a ser por graça. Muito mais, pois não tenho culpa, minha graça pôde dominar nela. Pois não tendo culpa, minha graça pôde dominar nela, né? Ela sendo imaculada, né? Assim que não há coisa de meu ser que não confie a ela. Então, é isso mesmo. Nossa Senhora o tudo mesmo encheu ela, né? Toda cheia de graça. Por isso que a gente fala cheia da graça, cheia de tudo, cheia de Deus, né? Totalmente que ela não tinha nenhuma posição, ela nascida sem pecado original, né? Então, assim, praticamente se olhar para ela assim, ver é um Deus, né? A diferença é que ela era por graça, ela foi criada, né? Então, assim, é muito grande isso. E Nossa Senhora, ela tinha todo o contentamento de Nossa Senhora, não é só o fato dela falar, ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, mas como se fosse assim, tudo externo, né? E receber o menino Jesus e cuidar do menino Jesus, mas sem entender o que estava acontecendo, não. Nossa Senhora tinha pleno conhecimento do plano da redenção, pleno conhecimento do que Jesus, por que Jesus veio, qual que era a missão dele, né? Então ela tinha pleno entendimento do que Jesus estava passando desde lá o ventre dela, os sofrimentos, as penas, os sentimentos, o que ele estava pensando. Então ela tinha esse total entendimento. Então não tinha nada, igual ele falou, não tinha nada que eu precisava derramar nela que eu não podia, que de repente tivesse oposição nela, ou ela não pudesse absorver por uma limitação, nada, né? Então ele pôde confiar tudo a ela, inclusive as preocupações dele em relação também às almas, né? As dores em relação às almas. Então ela também tem entendimento da nossa alma também. A Nossa Senhora também tem acesso à nossa alma, né? O que se passa conosco. Ela também tem essa visão intuitiva em direção a Deus, em direção às almas e entendimento completo. Então é muito grande. Então, naquele instante, me parecia ver a nossa Rainha Mãe como se fosse outro Deus. Com esta única diferença, que o que Deus é por natureza própria, em minha Mãe Santíssima é graça conseguida.
Quem pode dizer como fiquei espantada? Como minha mente se perdia ao ver o portento de graça tão prodigioso? Então, dirigindo-me a ele, lhe disse: Amado bem meu, nossa mãe teve tanto bem porque te fazia ver intuitivamente, ou seja, tinha conhecimento do ad intra, do interior, né, dos pensamentos de Deus, né? Tudo que Jesus estava fazendo, sentindo. Então, então ela teve tanto bem, ou seja, ela só pôde receber tanto bem, que são conhecimentos, porque Deus não poderia falar para alguém que não compreendesse, né? Então, ele só poderia depositar todo esse bem nela, por causa, né, dela ter essa visão intuitiva. Então, se a pessoa não tem entendimento, Deus não pode comunicar algo do sentimento dele, se ela tem esse vazio de conhecimento, essa indisposição, ele não pode comunicar os seus sentimentos mais puros, até porque senão a criatura pode achar que é o demônio, sei lá, achar que é coisa dela. Tipo assim, Jesus comunica a pena dele e faz você sentir uma coisa horrível. Sei lá, na igreja, num lugar assim que você fala, esse lugar deveria só me sentir bem. Então, se você existe, se você tem sua opinião, se você tem contaminação na sua mente, o que que acontece? Por que que não dá para ter, dificulta essa visão intuitiva? Porque aí Jesus que está sentindo aquilo em você, e você não vai acreditar que Jesus em você pode sentir uma coisa dessa. Você vai achar que Jesus em você é só paz, vai pensar na virtude, que Jesus em você não se zanga com nada, não se ira, não tem o que dizer do sacerdote. De repente o padre está falando algo e Jesus quer te falar o que ele pensa daquilo. E de repente ele não está concordando com aquilo, de repente ele vai te revelar algo sobre a alma, sobre aquela realidade ali, sobre o que ele está vendo no coração daquela pessoa, e ele te mostra até a intenção que a pessoa tem. Mas como que ele vai poder compartilhar tantos bens, tantos conhecimentos lá do interior dele, do mais profundo do coração dele, para alguém que não tem esse conhecimento, para alguém que pensa assim, ah, Jesus na Eucaristia lá, bonito lá, maravilhoso lá, e qualquer coisa que vier na minha cabeça de feio é eu, meu pecado, é o demônio, é não sei o quê. Então assim, a pessoa tem a mente toda fechada, com véus enormes, estampado. Então, ele só pode dar tanto bem também para quem é muito vazio, para quem está aberto, para quem não tem essa contaminação. Por isso que a gente tem que dar nossa vontade, porque a nossa vontade é justamente essa contaminação de interpretar errado as coisas de Deus, de ver tudo de cabeça virada, entendeu? Aí Deus não pode mostrar o que está fazendo, igual, por exemplo, essa questão da inteligência artificial. Entende? O que que Jesus vai te mostrar intuitivamente sobre isso? É o que ele está permitindo isso, que é a vontade dele. E o que que ele está fazendo através disso? Quem vê abstrato é aquela pessoa que julga pela capa. É feio, é esquisito, parece horrível. Então você vai ter a visão dos acontecimentos de forma abstrata também. Não vai conseguir ver o que Deus está fazendo através daquilo, ele não vai poder te falar, porque na sua mente, se na sua mente você já não aceita uma coisa, uma verdade, você já vê que você não tem disposição para aquilo, ele não pode falar. Então, se na sua cabeça você já fechou o pensamento sobre uma coisa, por isso que a gente não pode ter preconceito com nada. Nós não podemos julgar absolutamente nada. Justamente por isso, porque aí você fala inteligência artificial é do demônio. Que coisa estranha. Acabou. Como que Deus vai mostrar o plano dele, como que ele está conduzindo a inteligência artificial e o que ele pode fazer através disso? Então você não vai acreditar no regime de Deus sobre as coisas, você vai achar que está tudo na mão do demônio mesmo, que Deus parece que a inteligência artificial é um plano que escapuliu, que o homem inventou e que Deus assim está assustado também junto com você, né? Tá perdido. Então assim, sabe? Aí você não consegue, porque para penetrar no profundo, tem que se esvaziar de tudo, tem que ser muito pequeno, tem que se esvaziar de todo tipo de preconceito que você possa ter e pré-julgamento das coisas, você ir com o coração vazio. Senão Deus não pode te comunicar aquele bem se você tiver um preconceito. Aí Jesus traz um vídeo de alguém que é evangélico, aí você fala, ah, mas sou católica. Eu não gosto de ver conteúdo evangélico, não vai ter luz ali. Jesus pode usar os meios que quiser para revelar coisas grandiosas do ad intra dele. Ele pode usar os meios que ele desejar. Então,
Nós não podemos ser assim, né? É o humano que é tão racional, 1 mais 1 é 2 e ponto final. A visão humana é abstrata, né? E Deus precisou usar muito dessa visão abstrata com os seres humanos, porque como que ele fala intuitivamente com quem estava totalmente fechado com o Espírito Santo interiormente? Por isso que Deus precisou utilizar da visão abstrata. Por isso que ele precisou utilizar dos sacramentos, precisou utilizar das coisas externas, para o ser humano contemplar fora. E dessas coisas externas, Deus estava revelando coisas interiores, mas o homem precisou primeiro aprender a ver o interior, ou escutar Deus fora, para depois desenvolver o intra, né, que é o terceiro fiat, que é esse dom. Mas assim, como que ele chegaria assim, dando a ciência infusa, sem o ser humano estar preparado para aquilo, sem o ser humano com um monte de buraco, de coisas, lacunas, de falta de entendimento sobre Deus. Então ele se valeu esse tempo todo da visão praticamente abstrata. Ele comunicava com os santos, ele comunicava com os místicos, né? Mas assim, mesmo assim, ele comunicava mais a humanidade dele, entendeu? Mas não tanto, não a divindade. Ele comunicava a humanidade dele, né? Por que me apena da paixão e tudo? Mas assim, a divindade mesmo, a informação sobre a vontade de Deus, precisava da vontade do ser humano, entendeu? Como Nossa Senhora viveu na vontade divina, ela tinha essa comunicação das duas formas, entendeu? Então é totalmente diferente. Como que Deus vai revelar coisas grandes do que Ele está fazendo? Então, para onde Deus pode hoje intuitivamente se comunicar? Para quem que Ele pode trazer hoje essa visão intuitiva do que Ele está, das coisas mais profundas do que está fazendo na Terra, do que está fazendo hoje, do que tem para te dizer do que Ele está fazendo hoje, do que está operando hoje na Terra através das coisas. Então você né? Nós precisamos sempre buscar essa graça, pedir a Deus essa graça, né? De penetrar no intuitivo mesmo, de não ver as coisas cruamente, de forma abstrata. Porque se você vê uma coisa abstratamente, você vai falar, isso é ruim, isso é mal, isso que está acontecendo é horrível. Isso aí parece não ser bom. Ou então você vai julgar que é bom coisas que não são também. E Deus vai te mostrar, não, filha, é por causa disso e disso que eu permiti isso, ou é por causa disso e disso, isso que está acontecendo vai gerar esse resultado, esse. Então, assim, é a mesma coisa. E ele só pode trazer hoje a visão intuitiva para quem vive na vontade de Deus, porque as pessoas não têm ainda essa abertura para ele, porque o ser humano julga as coisas, como o rapaz falou. A inteligência artificial é coisa do demônio. Como que Deus vai mostrar para ele e dar bens para ele de conhecimento sobre o que está fazendo, né, com a inteligência artificial, por exemplo? Como Deus vai poder usar dele para usar da inteligência artificial e descobrir um monte de coisa que dá para ser feita, que dá para melhorar tanto o trabalho dele como teólogo, né? Seria um grande apoio para ele, que é escritor, por exemplo. Mas aí acaba que tem coisas que Deus também não pode usar da criatura e não tem liberdade com quem não pode se comunicar assim. Porque tem que ter muita confiança na criatura, tem que ter a vontade da criatura, tem que ter esse despojamento da criatura, porque Deus pode te dizer coisas que pode te levar a questionar. E Ele vai te explicar, né? Não, filha, não julgue de uma forma racional, filha, né? Eu estou fazendo isso. Então, ser sempre mais profundo, entendeu? Então, ele está nos formando para essa visão. Aqui ele conversa, as conversas aqui são elevadas. Você vê que a gente não vê as coisas abstratamente. Você vê que as conversas de Jesus aqui para nós não pode ver abstrato. O que poderia ser ver abstrato? Por exemplo, quando a Aline trouxe aquela luz lá, falando daquela situação lá, e dando o exemplo da vida dela lá com o esposo dela, a pessoa abstratamente fala, tá dando orientação sobre o casamento. Então, se ficar nervoso, se acontecer da gente ficar nervoso com alguém, é bom essa orientação. Isso é a visão, assim, externa, entendeu? Que bonito isso que foi falado, que bacana. Mas não penetra. Qual que é a intenção que Jesus trouxe essa luz? Qual que é a intenção que está sendo comunicada ali? O que Jesus está comunicando ali? Então, isso é mais profundo, né? Então, isso é fruto da conversa com Jesus. Só vai desenvolver isso quem tiver conversa com Jesus, quem tiver reflexão, quem tiver interação com Jesus vai desenvolver essa visão intuitiva. Se não tiver interação com Jesus, fica no abstrato. É o que Jesus está me falando agora.
Naquele instante me parecia ver a nossa Rainha Mãe como se fosse outro Deus, com esta única diferença, que Deus é natureza própria, e em Maria Santíssima é graça conseguida. Quem pode dizer como fiquei espantada, como minha mente se perdia ao ver um portento de graça tão prodigioso? Então, dirigindo-me a ele, lhe disse: Amado bem meu, nossa mãe teve tanto bem porque te fazia ver intuitivamente. Eu gostaria de saber como te mostras a mim. Com a vista abstrata ou intuitiva? Quem sabe se é também abstrata? A abstrata também é quando a pessoa contempla a paixão de Jesus, né? Só os flagelos, o sofrimento exterior, chora e se compadece. A intuitiva é quando Jesus explica o para que ele estava fazendo, o que representa realmente a coroa de espinhos. Então você vê além do exterior da coisa e penetra no sentido dela, tá? E ele quer fazer-te compreender a diferença que há entre um e outro. Na abstrata, a alma olha para Deus. Na intuitiva, entra dentro dele e consegue as graças, isto é, recebe em si a participação do ser divino. Então, além de penetrar no profundo do que Deus está fazendo, ele te contando os sentimentos dele, você participa. O que é isso? Você vai sentir o que ele sente. Então, é aquilo que eu falei, a pessoa na igreja vai entender que está sentindo os sentimentos dele. E não só isso, ela vai conversar sobre isso com Jesus e ver os atos que ele deseja dela. O que está fazendo com aquilo? Então, você participa do ser divino, você sabe que é Deus nos seus pensamentos, é Deus nas suas palavras, é Deus nos seus sentimentos. E você vai percebendo realmente que é ação divina em você. E você está participando com Deus. Ele vai falar isso para você: olha, filho, você está comigo nisso. Filho, você está comigo aqui no ato da Eucaristia, aqui, ó, na hora que é estendido. Você está aqui comigo nesse altar. Entendeu? E tu, quantas vezes não participaste do meu ser? Nossa, muitíssimas, né? Esse sofrer, que em você parece como se fosse natural, né? As coisas normal da vida sua, né? Da natureza, não. Como se não tivesse... Não, não é isso não. Peraí. Esse sofrer que em você parece como se fosse natural, essa pureza que chega até a sentir como se não tivesse corpo, então essa força para passar por isso, né? E tantas outras coisas não te dei quando te atraí a mim intuitivamente? Ah, Senhor, é verdade. E eu que agradecimento te dei por conta disso? Porque aí a pessoa vê a graça de Deus em cima daquilo. Quando ele sofrer de uma forma abstrata, eu acho que seria só se sentindo mal com aquilo, né? Vendo problema e tudo. E quando é na visão intuitiva, a pessoa sabe que é graça de Deus, que Deus está com ela, então ela sente a força de Deus para passar por aquilo, então ela não fica na amargura, né? Entendeu? Ela não fica amarga com aquilo, assim, de ver só como um aborrecimento, uma coisa para atrapalhar ela, mas ela vai entendendo o que Deus está fazendo, embelezando a alma dela e todas as graças que Deus está fazendo, né? Ah, e assim, é verdade. E eu que agradecimento te dei por tudo isso? Qual foi a minha correspondência? Sinto vergonha só de pensar nisso. Mas me perdoe e faça que me possa conhecer no céu e na terra como um sujeito de suas infinitas misericórdias. Amém.